Pedir aos pais, convidar os pais para depois de terminado o nosso culto, tirar ali fora, o Rodrigo vai estar tirando foto dos pais com os filhos, que você pudesse tirar uma foto com seus filhos ali, tá bom? Vamos então orar para meditar naquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Senhor, muito obrigado por mais esse dia na minha vida e na vida de todos os que estão aqui comigo. Quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. O Senhor é o único que conhece tudo a respeito de nós. O Senhor é o único que conhece como está o coração de cada um nessa manhã. O Senhor é o único que conhece as chaves que abrem os nossos corações. Por isso, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar desse momento, no meu falar, no ouvir dos meus irmãos, que a Tua palavra possa cumprir aquilo para o qual ela foi destinada, que é nos fazer conhecer Cristo na plenitude. Muito obrigado por essa manhã de domingo, por esse Dia dos Pais, e que o Senhor abençoe todos os pais dessa igreja, de todas as igrejas, de todos os lugares, cuidando de todos nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, parabéns aos pais. Segundo, as crianças que, se por um acaso ainda não saíram, a salinha hoje é normal, tá? É um dia realmente muito gostoso para todos nós. E a nossa proposta hoje é meditar sobre um tema que é todo pai é também um filho. Porque essa é uma verdade que a gente sabe que todo pai é um filho. Todos nós somos filhos de alguma maneira. E é muito importante que a gente medite que se a gente quer seguir o que a palavra de Deus nos diz sobre ser pai e ser filho, é importante que a gente entenda que todo pai precisa, na verdade, aprender a ser um filho para poder ser um bom pai. Nós não sabemos exatamente onde começar essas comemorações, mas o fato é que elas têm um interesse muito comercial. E a gente, quando vem ler o que a palavra de Deus diz sobre isso, é convidado a meditar sobre o significado mais importante do que significa ser pai e também do que significa ser filho. Ontem eu tenho um irmão que é uma pessoa que gosta muito de colecionar fotos. Meu pai já é falecido há alguns anos e ele mandou várias fotos do meu pai, com vários momentos, meu pai quando casou, meu pai quando a gente era criança, meu pai com os meus filhos, com os meus sobrinhos, etc. E é interessante que eu estava vendo aquelas fotos e estava pensando comigo mesmo, existem certos relacionamentos nessa vida que são relacionamentos que a gente escolhe. E é interessante porque os relacionamentos que a gente escolhe, muitas vezes a gente faz promessas, juramentos e a gente quebra. Mas existem alguns relacionamentos que eles não se quebram, mesmo que por algum motivo dessa vida tão confusa que a gente viva, eles possam ser estremecidos. Pai é sempre pai, filho é sempre filho, irmão é sempre irmão, avô é sempre avô, porque são relacionamentos que a gente não escolhe, são relacionamentos que nos são dados e a gente muitas vezes não dá o devido valor para eles, a gente não compreende muito bem. Outros vivem esse momento, às vezes, com a sensação, quando a gente viu essas crianças cantando aqui, a gente às vezes fica pensando, eu não sei se você pensou nisso, você que é pai de uma dessas crianças aqui, ai, que saudade, às vezes você é um pai que já teve seu filho cantando aqui, pensa, ai, se pudesse voltar no tempo. Mas é aí que a gente vê a bondade de Deus, porque Ele nos deu algo muito importante. Momentos são momentos que a gente deve viver naquele exato momento, porque Ele não volta mais. Esse dia não pode ser vivido de novo. Mas Ele nos deu a memória, para a gente poder lembrar de momentos como esse, em que você às vezes está olhando essas crianças cantando aqui e está lembrando de quando eram os seus. E se o seu filho estava aqui, eu digo para você, desfrute desse momento, guarde esse momento, porque esse dia não volta mais, esse dia dos pais não volta mais.
A gente tem que realmente agradecer a Deus e viver todos os momentos de uma forma especial, porque eles são únicos. Então eu disse para vocês no início que para poder ser pai e ser um pai segundo o padrão bíblico, eu começo aprendendo a ser filho. E isso é uma verdade em todos os sentidos. Primeiro, porque a gente aprende as nossas atitudes de pai já quando a gente é criança. Eu me vejo muitas vezes pensando, falando e agindo de maneira muito semelhante ao que o meu pai fazia. E isso acontece na vida de todos nós. A gente aprende muitas vezes, a gente vive aquilo com os nossos pais e a gente replica. Então, nessa nossa dimensão terrena, a gente realmente, para poder ser pai, a gente começa aprendendo o que é ser filho. Na dimensão espiritual também. Porque quanto mais você aprende de Deus, e Deus é pai, é o modelo do pai perfeito, que nós não somos. Por melhor pai que você seja, você não é perfeito. Mas quando nós aprendemos, quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, quanto mais nós aprendemos a ser como Ele é, mais a nossa vida como pai e a nossa vida como filho se torna melhor. Quanto mais você conhece do caráter de Deus e quanto mais você vive a fé, melhor filho você é, melhor pai você será e melhor pai você é. E para a gente ver o que a Bíblia diz sobre isso, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Então, Efésios capítulo 6, do versículo 1 a 4. O apóstolo Paulo escreve assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Antes de a gente estudar o que o texto diz, a gente precisa entender um pouco do contexto. Tanto o contexto de onde está inserido esse pequeno trecho, quanto até o contexto cultural da época. Esses 4 versículos que a gente acabou de ler fazem parte de um trecho maior da carta do apóstolo Paulo. Ele começa no capítulo 5, versículo 15 e vai até o capítulo 6, versículo 9, tratando do mesmo assunto. E para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer na sua plenitude, volta a página da sua Bíblia até o capítulo 5 e vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Ele começa a tratar desses assuntos, ele vai tratar de vários relacionamentos de marido e mulher, sociedade, etc. E aí ele trata de pais e filhos, mas ele diz assim no capítulo 5, versículo 15 a 17: Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E se você continuar lendo o versículo 18 e 19, você vai ver: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está, na verdade, escrevendo aos crentes de Éfeso e animando os crentes de Éfeso a serem sábios na caminhada deles. E o que ele diz que eu preciso para poder ser sábio? Eu preciso me encher do Espírito. Para que eu possa ser sábio, mediante a todos os relacionamentos que eu tenho na vida, eu preciso me encher do Espírito. O estar ou não cheio do Espírito vai afetar a sua vida nos seus relacionamentos, como um pai, como filho, como marido, como esposa, como patrão, como empregado, como colega, em todas as áreas que ele vai escrever daqui para frente, a partir do capítulo 5. Todas essas áreas. Então ele está chamando os crentes de Corinto a viverem de uma maneira correta, é o que ele diz no versículo 15: Vede prudentemente como andais.
não como os nécios, ou seja, como as pessoas tolas, como as pessoas sem sabedoria, mas sim como os sábios. Depois ele diz, enquanto é tempo, por isso que ele escreve, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos que os dias que nós vivemos são maus. Nós que somos pais, temos um temor muito grande de quando os nossos filhos saem de casa, quando os nossos filhos estão em qualquer lugar em que a gente não tenha controle sobre isso, nós temos um temor muito grande, porque nós sabemos que esse mundo é mau. Nós sabemos que esse mundo pode afetá-los de todas as maneiras. Por isso nós temos um temor muito grande. Às vezes até a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas. É necessário que às vezes diante de nós aconteça determinados eventos para que a gente possa cair, como dizem, cair na real, entender que nós não temos controle absolutamente sobre nada. Depois ele diz que eu tenho que viver isso não simplesmente enquanto é tempo, mas de uma perspectiva correta. E qual que é a perspectiva correta? É o versículo 17. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Muitas vezes nós entendemos que a maneira correta de viver é a maneira que nós achamos. Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas têm muita opinião, e ter opinião não é ruim, ter opinião é bom. O problema é que a nossa perspectiva da nossa opinião muitas vezes é baseada nas nossas vontades, nas coisas que nós aprendemos com as pessoas, no tirar vantagem, mas o que ele convida aqui é viver de uma maneira correta sob a perspectiva de Deus. Agora, se esse é o contexto bíblico de que Paulo está dizendo, o contexto social da época era assim, ele está escrevendo uma carta para uma igreja na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era muito semelhante a grandes cidades de hoje. Era uma cidade que tinha pessoas de todos os lugares do mundo, tinha uma economia muito forte, um comércio muito forte e uma religiosidade pagã baseada numa deusa chamada Diana dos Efésios. Então, essa era a comunidade que tinha ali. Era uma cidade que tinha muitos gregos, era uma cidade grega, era uma cidade que tinha muitos judeus e era uma cidade que era governada pelo Império Romano. Então, eu tinha 3 culturas convivendo na mesma igreja. Eu tinha a cultura dos judeus convertidos ao cristianismo, eu tinha a cultura dos gregos convertidos ao cristianismo e eu tinha a lei romana e muitas pessoas que conheciam a lei romana. E nessas 3 culturas, embora com todas as diferenças delas, tinha uma coisa em comum. O pai tinha total autoridade sobre os filhos. Total autoridade. O pai tinha autoridade de vida ou de morte sobre os filhos. Na posição, então, na cultura romana, na lei romana, existia um conceito chamado pátria potestas, em que o pai tinha total controle sobre o filho para sempre. Não era só enquanto o filho estava na casa dele. O filho devia obediência ao pai durante a vida do pai. Então, mesmo que o filho fosse um juiz, ele devia obediência ao seu pai. Na cultura judaica, na cultura grega, havia também algum tipo de autoridade de vida ou de morte do pai sobre os filhos. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo começa esse trecho que nós lemos, usando 2 imperativos, ou seja, dando 2 ordens aos filhos. Ele diz no versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais. E no versículo 2, ele diz, honra teu pai e tua mãe, dependendo da versão sua, e pode dar, honra teus pais. Mas ele dá 2 ordens, ele usa 2 imperativos. Ele ordena então que o filho, segundo o padrão bíblico, deve obedecer e honrar seus pais. Aqui não é somente o pai, como eu li na versão para você, é o pai e a mãe. Hoje nós estamos tratando de dia dos pais, então vamos considerar isso como sendo uma ordem, não é um convite, é uma ordem ao filho crente que você obedeça e honre seus pais, ou o seu pai. E quando ele cita os 2, já fica claro para a gente que obedecer e honrar
não é necessariamente um sinônimo. Não significa que quando eu honro, quando eu obedeço, eu honro. Eu posso, então, obedecer e não honrar. Aliás, isso é muito comum hoje em dia, principalmente com criança pequena, em que o pai dá uma ordem e ele até obedece, mas xinga o pai, xinga a mãe, chuta a porta. Isso é obedecer, mas não é honrar. Obedecer e honrar. Agora, honrar sem obedecer, eu não consigo enxergar como. Eu não consigo enxergar como eu posso desobedecer o meu pai do ponto de vista cristão sem obedecê-lo, porque nesse contexto o apóstolo Paulo já limita aonde deve ser a nossa obediência. Ele diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Então ele já está dizendo para eles que eu tenho até autoridade bíblica para não obedecer o meu pai se aquilo que ele me pede está fora do que a palavra de Deus diz. Se o meu pai me ordena a fazer algo que é contrário à vontade de Deus, eu tenho autorização bíblica para não obedecê-lo. Mas, se o meu pai me pede algo que está dentro do padrão bíblico, eu não tenho autoridade bíblica para desobedecê-lo. Dessa forma, eu não tenho como honrar o meu pai se eu não o obedeço. E nessa sociedade da época, quando Paulo está escrevendo essa carta aqui, e ele escreve aos filhos, ele não está escrevendo para aquela garotadinha menorzinha que estava aqui, que de repente não sabe nem diferenciar uma coisa da outra, mas ele estava escrevendo para crianças que tinham, já nessa igreja, que tinham total capacidade de entender o que era obedecer e o que era desobedecer. A gente começa a ensinar isso aos nossos filhos desde cedo. E a gente deve ensinar aos nossos filhos que aquilo que a palavra de Deus diz é algo que nós devemos ler e considerar para a nossa vida e obedecer. E se eu estou entendendo dentro de uma sociedade em que o pai tinha total autoridade absoluta sobre o filho, o apóstolo Paulo está colocando um conceito aqui que é novo para os filhos. Ele está dizendo para eles o seguinte: olha, a lei romana diz que você tem que obedecer o seu pai em absolutamente tudo. Eu estou dizendo para você que você deve obedecer o seu pai, sempre que ele estiver lhe ordenando algo que seja do Senhor. A obediência a Cristo é algo que tem que estar acima da obediência a qualquer pessoa. Outro ponto importante que a gente precisa entender quando a gente está falando que ele estava escrevendo para crianças que estavam dentro da igreja, portanto eram um pouco maiores, é que a gente tinha um ditado antigo que diz que é de pequeno que se torce o pepino. E eu nunca consegui entender esse conceito direito. Eu não sei se você já veio da zona rural ou se você já escutou isso, mas tem essa frase feita que diz que é de pequeno que se torce o pepino. Você pensa assim, mas que coisa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você já tentou torcer um pepino depois que ele que você compra no mercado? Vocês já tentaram fazer isso? Compra lá na feira um pepino e torce, ele vai quebrar. Agora, quando você pega ele pequenininho, novinho, verde, no pé, e você torce, ele é maleável. Ele vai para um lado e não se quebra nunca. Esses ensinos, eles são nos dados para que a gente possa entender que a obediência a Deus e a obediência aos pais é ensinada desde pequenininho. E por que Paulo diz aqui que os filhos devem obedecer ao pai? Qual que é a razão que ele dá para isso? Ele escreve, pois é justo. Qual que é o motivo? Ele diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, o que ele quer dizer com ser justo? Isso é certo diante de Deus. Se você é filho, se Cristo é o Senhor da sua vida, o que a palavra de Deus está te chamando é para que você obedeça os seus pais no Senhor, porque isso é certo diante de Deus.
Veja que ele não convida, como no mundo de hoje, os filhos a obedecerem aos pais porque isso é gostoso, porque isso é bom, porque isso é prazeroso, porque isso é alegre. Ele convida os filhos a obedecerem aos pais porque o filho que está na fé sabe quem é ele, sabe a quem ele pertence, sabe que a vida dele está em Cristo e dessa maneira, em cada detalhe, eu quero obedecer aquilo que Cristo me ordenou. E a ordem dele para mim aqui é que eu obedeça a meus pais. Agora, se obedecer e honrar são coisas diferentes, a gente precisa entender o que Paulo quis dizer: honra teu pai e a tua mãe. E Paulo era judeu e com certeza ele foi buscar esse conceito no Antigo Testamento, onde o conceito de honra aos teus pais aparece em 2 textos principais. Aparece isso em Deuteronômio capítulo 6 e em Êxodo capítulo 20. Eu não vou ler o texto para vocês, mas Êxodo capítulo 20 é um texto muito conhecido de todas as pessoas que têm algum contato com a fé cristã. É onde a gente encontra o decálogo, as 10 palavras, conhecido por todos como os 10 mandamentos. Paulo, ele no 5º mandamento, ou na 5ª palavra, Deus na 5ª palavra, ele escreve: honra teu pai e tua mãe. É exatamente o conceito que Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 6. E se você ler na sua casa depois, Êxodo capítulo 20, você pode prestar atenção que tem um detalhe interessante. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ama o Senhor teu Deus, não terá diante de ti outros deuses, etc. Do 6º para baixo, Deus dá mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com as pessoas. Não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e assim por diante. E exatamente no meio disso, Deus coloca: honra teu pai e tua mãe. Será que foi por acaso? Será que Deus não tinha muita... deixa eu pensar, o que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui, não, já sei, no 5º eu vou colocar o pai e mãe. Com certeza não foi. Com certeza não foi um acaso, mas tem algo muito importante, porque algumas pessoas que estudam especificamente o texto do Decálogo entendem o seguinte: primeiro, não é possível honrar a Deus sem honrar os pais. Se eu não entendo o que significa honrar o meu pai, eu não tenho como honrar a Deus. Se eu não honro meu pai, a quem eu vejo, se eu fosse parafrasear com uma outra frase bíblica de um outro assunto, eu diria: se eu não consigo honrar o meu pai, a quem eu vejo, como direi eu que honro a Deus a quem eu não vejo? Eu não tenho como honrar a Deus sem honrar meus pais. Uma outra ideia que se tem a respeito disso, pelo conhecimento da cultura judaica da época, é que toda a ética que envolve o nosso relacionamento com as pessoas, ele é aprendido dentro da nossa casa. Então é através do nosso relacionamento com os nossos pais, dentro da nossa família, que a gente aprende a não roubar, que a gente aprende a não matar, que a gente aprende a não cobiçar. E essa é uma verdade que realmente acontece. A chance maior de pessoas que têm uma família estruturada, de serem uma pessoa mais equilibrada na sua vida, é muito maior do que pessoas que às vezes têm a infelicidade de ter uma vida desequilibrada. Não que isso seja desculpa para alguém poder, tendo uma vida toda errada, dizer: culpa dos meus pais. Não, porque todos nós temos condição de discernir o certo e o errado e fazermos nossas escolhas, mas a influência é algo importante. Por isso, é muito importante que a gente entenda a importância do relacionamento estável de família. E aí a gente pode então tirar o que significa honrar. Se nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, honrar a Deus significa dar glória a Ele por tudo, ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Agora, se você buscar em outros lugares da Bíblia, talvez você entenda o que significa honrar os seus pais. Porque honrar na Bíblia, em alguns lugares, significa reconhecer o seu devido valor.
Você reconhece o valor dos seus pais na sua vida? Eu sei que existem todo tipo de pai. Eu sei que existem pais de todas as maneiras. Mas o mais comum é nós vermos muitas vezes, nós não olharmos para os nossos pais com o reconhecimento do valor que eles tiveram na nossa vida. Quando eu me lembro do meu pai, eu olho para a minha vida hoje e vejo assim, eu tive uma infância muito diferente do que eu tive a minha maturidade. Mas tem alguns conceitos na minha vida, e todo mundo sabe que uma das características que eu tenho é que eu realmente trabalho bastante. Eu sou uma pessoa que leva o trabalho a sério e trabalho bastante. E aonde que eu aprendi isso? Foi algo que foi moldado por Deus no meu coração, mas eu aprendi com meu pai desde cedo. Eu era criança e eu via meu pai acordar 3 horas da manhã e ele pegava uma bicicleta que ele tinha, que não é igual às bicicletas que tem hoje, que tem marcha, e ele pedalava mais ou menos uns 10 quilômetros, porque ele ia tirar leite, ele ia cuidar de gado, ele ia com chuva, ia com sol. E às vezes eu via meu pai chegando 8 horas, 9 horas da noite em casa, às vezes molhado de chuva, tomava um banho, sentava no sofá para assistir uma TV e dormia sentado. Esse foi o pai que eu vi desde pequeno. Um pai que não poupou nenhum das exigências que a vida fazia para ele, para poder com muito sacrifício ter os filhos estudando. E ele sempre dizia que não queria que os filhos tivessem a mesma situação que ele teve. Meu pai pôde estudar só até o 4º ano primário. E a alegria que ele e minha mãe tiveram foi que ele teve a oportunidade de ver todos os filhos formados em nível superior. Mas isso à custa de muito sacrifício. E eu hoje, sempre, eu olhava, mas eu reconhecia o valor do meu pai, mas eu, em alguns momentos, como adolescente é um bicho complicado, né? Eu às vezes me esquecia um pouco disso e não dava o devido valor. Mas honrar também significa tratar de uma maneira especial, tratar com deferência. Às vezes a gente trata os nossos pais da mesma maneira que a gente trata os nossos colegas de escola. Às vezes a gente dirige palavras aos nossos pais do mesmo jeito que a gente dirige as pessoas. E os nossos pais deveriam ser pessoas que deveriam receber o nosso respeito na maneira de tratá-los. Honrar também é seguir os bons exemplos. Eu tenho certeza que se você tem um pai bom, você tem bons exemplos para poder seguir. Você deve seguir esses bons exemplos. E por último, honrar significa não manchar o nome. Pais são pessoas que têm nome. E algumas vezes a atitude dos filhos mancham o nome dos pais. E isso independe do pai estar vivo ou o pai estar morto. Mas a gente deveria ter respeito pelos nomes dos nossos pais e procurar andar corretamente nesse mundo para poder honrar os nossos pais. E se você é filho, quando a gente olha para o filho, a gente pode ver que os filhos, na medida que eles crescem, esse honrar ele pode ser feito de maneiras diferentes, de acordo com a fase de vida que eles estão. Os filhos pequenos, que não têm muita vontade, quer dizer, não tinha, porque hoje em dia filho escolhe que roupa sai de casa, filho escolhe tudo, mas de qualquer forma ele ainda não tem tanta vontade. Por exemplo, você vem para a igreja, você fala, filho, vamos para a igreja. E ele vem, porque afinal de contas você já trocou de roupa e ele vem junto com você, ele não tem muita escolha, porque ele é pequenininho. Então, nessa fase de pequenininho, honrar é ouvir e obedecer. Vamos comigo? Vamos. Aí os filhos começam a crescer. E hoje, um pouco diferente do que era antes, eles têm opinião própria muito cedo. Internet, essas coisas todas, muita informação, eles são cheios de opinião. Nessa fase de ser cheio de opinião, quero dizer para você, filho, que honrar o seu pai não significa não ter opinião. Não significa seguir tudo que seu pai fala é verdade. Significa que você tem que ter a sua opinião, mas significa que você deve respeitar a opinião dos seus pais. Que você deve olhar para o seu pai como alguém mais velho, mais vivido que você e considerar a opinião dele a respeito de um assunto. Porque eu queria dizer para você que sabedoria não significa saber muita coisa,
mas sabedoria significa aplicar aquilo que se sabe. E hoje em dia os adolescentes têm muito mais informação do que até alguns pais, mas são muito fracos de sabedoria, porque eles não sabem aplicar na própria vida o conhecimento que têm e fazem muitas escolhas erradas por conta disso. Então, para vocês que são adolescentes, honrar o seu pai significa respeitar a opinião dele. E quando você fica adulto, você termina a sua faculdade, você arruma um emprego, você ganha dinheiro, você vai morar fora, honrar o seu pai significa ser grato, como eu já falei. E quando você já estiver mais maduro? Quando você já tiver seus 40, 50 anos e seu pai tiver os seus 70, 80 anos e talvez o seu pai esteja precisando de você. Honrar o seu pai significa cuidar dele. Cuidar dele da maneira como ele cuidou ou deveria ter cuidado de você. Agora, se você pensa assim, você fala isso porque você não sabe quem foram meus pais ou você não sabe quem foi meu pai? Meu pai foi muito ruim para mim, meu pai é muito ruim para mim. Se você é crente, se você é filho e você é crente, se você nasceu de novo em Cristo, se você sabe o que significa Cristo na sua vida, você deve saber o que significa o verbo perdoar. E o convite da honra aos pais, quando nós formos chamados a cuidar deles, significa a gente viver o perdão. E através do perdão a gente buscar a restauração que a gente precisa para que a gente possa ter a mesma disposição de honrar os nossos pais, mesmo eles não tendo sido bons pais para nós. O meu papel diante de Cristo não depende do outro, depende de mim. Então não depende do que o outro me fez, mas depende daquilo que eu tenho que fazer. Por isso, se o seu pai não foi bom, se o seu pai não é bom, o papel que você tem diante de Cristo é o mesmo. Você deve ser um filho que obedece e que honra os seus pais. E Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O aprender a honrar é agradável a Deus. E ser agradável a Deus trará a você uma vida mais estável diante dele e, portanto, mais próspera diante dele. Agora, no contexto de Êxodo 20, esse seja longa vida sobre a terra tinha um efeito talvez muito realista. Porque naquele tempo um filho que desonrava o pai poderia ser condenado à morte por apedrejamento. Então talvez o significado para que seja longa a sua vida sobre a terra esteja ligado ao seguinte: porque se você não honrar seu pai, você pode morrer apedrejado. E portanto você, não fazendo isso, você terá uma vida longa. Mas com certeza o que estava envolvido nesse honrar pai e mãe era ter uma sociedade mais justa. Um filho que aprende a honrar os pais será um cidadão melhor. Um filho que aprende a obedecer aos pais será um cidadão melhor. No versículo 4, Paulo se volta aos pais, mas preste atenção, quando você lê pais aqui, você deve estar pensando que ele está falando para pai e mãe, mas não. Quando ele escreve no versículo 4, e vós pais, ele está falando especificamente aos pais, aos homens, aos pais. E ele diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de uma estação do Senhor. Então, se você é pai, aqui tem um conceito que você precisa aprender. Primeiro, entenda qual que é o impacto disso dentro de uma sociedade onde o pai tinha autoridade de vida e de morte sobre o filho. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é algo que é contra a cultura. Ele está dizendo para os pais: não irritem seus filhos. Hoje em dia tem gente que entende esse não irrite seus filhos como fazer toda a vontade dele. E você cria crianças que às vezes não sabem ouvir não. Você tem filhos, não posso, a Bíblia diz para não irritar meus filhos, então eu não vou falar não, senão ele vai ficar nervoso, vai bater a porta, vai fazer malcriação. Não é isso que ele está te convidando a fazer aqui. Se você não aprendeu o seu filho o que significa a palavra não, ele vai aprender nesse mundo que a gente vive a ser contrariado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a dizer não, mas nós precisamos dizer não de uma forma correta. E Paulo escreve aqui de uma forma em que ele está dizendo para os pais de Corinto: parem de fazer o que vocês já começaram.
porque eram pessoas que tinham nascido dentro de uma cultura em que tinham total autoridade sobre o filho, e ele diz: parem de viver da maneira como vocês estão vivendo. E ele diz depois: criem um novo hábito. E qual que é um novo hábito? Criem os seus filhos na admoestação e na disciplina. Essa é a ordem que ele dá para os filhos. Ele diz para ele: não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação. Minha? Não, de novo, do Senhor. Então eu preciso entender o que Paulo quer dizer com criar meu filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Porque se eu perguntar para você o que é criar seu filho na disciplina, segundo o seu conceito, pode ser que o seu conceito seria pegar o chinelo e descer o chinelo no seu filho. Pode ser que dentro do seu conceito a admoestação é você pegar o seu filho que não tirou uma boa nota e usar palavras duras, agressivas, dizendo para o seu filho: você não vale nada, você não faz nada. Pode ser que você ache que é isso, mas não é isso que o apóstolo Paulo está recomendando que você fizesse. Até porque, se você estivesse dentro da cultura de Éfeso, pode ser que você de repente descarregar sua raiva de um dia mal vivido no seu filho pequeno fosse uma coisa que naquele tempo fosse aceita. Pode ser que você agredindo o seu filho verbalmente naquela sociedade fosse aceita, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que você deve educar o seu filho na disciplina de uma estação do Senhor. Será que o seu conceito de Deus é um conceito de alguém que age dessa maneira com você? Será que a maneira que você age com o seu filho é uma maneira que você entende que Deus deveria agir com você? Quando você fizesse uma coisa errada, Deus devia disciplinar você como você disciplina o seu filho? Será que quando você faz alguma coisa que está errada, Deus deveria conversar com você da mesma maneira como você conversa com seu filho? Eu acredito que dependendo do pai, pode ser que você pense: não, eu não gostaria que ninguém conversasse comigo dessa maneira, eu não gostaria que ninguém agisse comigo dessa maneira. E aí nós temos que entender então o que significa disciplina e admoestação. A palavra disciplina que Paulo está dizendo aqui seria o significado de treinar, ou seja, educar desde a pequena infância. Eu me lembro de uma passagem na minha vida. Eu não sei quem aqui já ensinou o filho a andar de bicicleta. Eu tenho 2 filhos, só consegui ensinar um. O outro eu não consegui ensinar a andar de bicicleta, ele aprendeu sozinho, porque eu não tinha mais preparo físico para correr atrás da bicicleta naquele tempo, quando ele nasceu. Mas, quando a minha filha era pequena, ela queria andar de bicicleta, nós compramos uma bicicleta e tem aquele processo, bicicleta, rodinha e tal. E eu não queria que, logicamente, ela caísse da bicicleta. Quem é o pai que quer que a criança caia da bicicleta, rale a testa, rale... Não queria. E eu segurava no banquinho da bicicleta e ia correndo atrás. Por isso que o segundo eu não consegui, porque eu não conseguia mais correr atrás da bicicleta. Mas eu segurava no banquinho e ia correndo atrás da bicicleta. E aí, num determinado momento, eu soltava a bicicleta. E aí ela ia pedalando a bicicleta na rua. A rua da minha casa tinha uma rotatória lá na frente. Teve um determinado momento que eu soltei a bicicleta, não percebeu, foi pedalando, chegou lá na frente e botou os 2 pezinhos no chão. Aí ela veio correndo e me deu um abraço e falou: papai, se não fosse você eu não tinha conseguido. Isso é treino. Isso é treino e é uma coisa que eu estava ensinando a andar de bicicleta, mas imagina que isso você faz com tudo na sua vida. Para poder dar essa volta, como dar aquilo no portão de bicicleta, teve alguns tombos, algumas quedas. E a gente tem que entender que treinar o nosso filho significa conviver com quedas. Mas como que eu faço quando meu filho erra? Como que eu faço quando meu filho cai? Eu tenho que primeiro corrigi-lo segundo o que Deus espera de mim. Que eu tente entender o porquê daquilo, que eu tente conversar e eu corrijo. Algumas vezes eu tenho a necessidade realmente de discipliná-lo fisicamente, mas isso deve ser feito com temor a Deus. Isso não deve ser feito descontando a sua raiva de alguma coisa no seu filho. Então, disciplina é treinamento. E o que é admoestação? A palavra admoestação aqui significa exercer influência sobre a mente. É corrigir admoestando, ou seja, exercendo influência sobre a mente. É eu agir no meu filho, transformando a mente dele, que é influenciado pelas pessoas. Mas para isso eu preciso viver. Porque não tem nenhum filho que possa querer ter a mente transformada de um pai que fala algo que ele não vive.
Se eu pretendo transformar a mente do meu filho, a minha própria mente precisa ser transformada. E se eu quero transformar a vida do meu filho no Senhor, eu preciso ter minha mente transformada no Senhor. Agora você volta para aquilo que nós falamos no começo, que estava no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, para você poder entender então o que Paulo quer dizer para os pais aqui quando ele diz que eu devo criar o meu filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu não tenho sabedoria humana para fazer isso. Eu gostaria muito de chegar aqui para você, que de repente é um pai de um filho pequenininho, bebezinho, que ainda não, de repente não sabe nem o que é mundo, e dizer para você, olha, siga esse, que vai dar tudo certo. Eu não tenho como fazer isso. Não existe receita para isso. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, que você, para poder viver isso, você precisa, como Paulo falou lá no começo, no capítulo 5, você precisa se encher do Espírito. Porque não é humano a gente fazer isso. É diferente se eu falar para você, olha, você deve trabalhar muito para formar um seu filho médico, um filho professor, um filho advogado, um filho engenheiro, um filho militar, um filho que seja. Para isso existe fórmula. Você chega, olha, põe o seu filho numa boa escola, estuda tantas horas por dia que ele será isso. Mas para formar o caráter de alguém, e principalmente o caráter cristão, a única fórmula que existe é nós, pais, estarmos cheios do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz lá no versículo 17 em diante, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque somente estando cheio do Espírito, a gente consegue aplicar isso. Quer dizer então que se eu me encher do Espírito, se eu viver uma vida reta, justa diante de Deus, é certo que os meus filhos também viverão? Não, não é certo. Porque os seus filhos têm um momento da escolha deles. Mas uma coisa eu te digo, você não terá sobre os seus ombros a responsabilidade da escolha dele. De maneira nenhuma. Aliás, nunca tem. Mas algumas vezes a gente coloca nos nossos ombros isso. Mas nem isso você fará, porque você sabe que você buscou realmente fazer o melhor. É aqui que eu queria que você entendesse o que eu quis dizer no tema dessa mensagem, que todo pai, para ser um pai, precisa aprender a ser um filho. Você, para poder aprender a ser pai, você precisa aprender o que é ser filho de Deus. Você precisa entender que eu não posso me encher do Espírito se o Espírito não habita em mim. Eu só posso me encher de algo que eu tenho. Então, se você é um pai que não conhece quem é Deus, você sabe que Ele existe, mas você não sabe nada a respeito dele. Se você é alguém que não sabe quem é Cristo e não sabe que Cristo, na verdade, é o Filho de Deus, feito homem, que entregou a sua vida por cada um de nós e que Ele é o único caminho que nos leva até Deus e que através dele o Espírito de Deus habita em nós e que a partir do momento que o Espírito habita em mim, eu posso então buscar esse meu relacionamento com Deus e cada dia ser mais cheio do Espírito, ser transformado por Ele. Se isso não é verdade na sua vida, você possivelmente pode até ser um bom pai segundo o padrão do mundo e pode ter resultados ótimos na sua vida. Mas essa verdade ela não é para você. Se Cristo não é o centro da sua vida, essa verdade ela não se aplicará em você. Por isso que se Cristo não é o Senhor da sua vida, o que eu queria que você refletisse hoje é o porquê. O que te impede de que Cristo seja o Senhor da sua vida? Se você consegue compreender a verdade do Evangelho, se você tem visto desde criança filmes a respeito da vida de Jesus, o que te impede? O que te impede de chegar diante dele e colocar a vida assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida? Não precisa fazer mais nada. Porque um pedido desse sincero não é recusado de maneira nenhuma por Deus. Mas o que te impede? O que tem te impedido? Agora, se você é filho e você não tem vivido a honra e a obediência aos seus pais, segundo o que a gente estudou aqui,
e você não é também, Cristo não é o Senhor da sua vida, eu queria também te perguntar o porquê. O que te impede? E que se você entende que tudo aquilo que tem te impedido não vale a pena, que você pudesse nessa manhã se entregar a Deus e deixar que o Senhor Jesus que transforme a sua vida através do Santo Espírito. Agora, se você é crente, filho, e você não tem obedecido os seus pais, nem honrado os seus pais, como Deus quer de você, o meu convite nessa manhã seria que você se arrependesse disso. E que você pudesse entender o valor que é obedecer e honrar os meus pais. Mesmo quando aquilo para mim é doído. Mesmo quando eu tenho que tomar uma decisão que talvez eu não quisesse tomar. Mas eu estou disposto. Porque eu sei o que é melhor para mim. O melhor para mim é viver uma vida diante de Deus. E se você é pai, e você é um pai cristão, e você não tem cumprido o seu papel como Deus espera de você, que você possa também buscar essa transformação, começando de hoje pelo seu arrependimento, e que através desse arrependimento você possa viver uma vida mais plena no Evangelho. Eu queria convidar vocês, pais, ao final desse culto hoje, e a você, filho, no final desse culto hoje, a ter uma atitude prática. Se realmente você entendeu que alguma coisa precisa ser transformada na sua vida, que você procure seu pai, que você dê um abraço no seu pai. Um abraço de agradecimento, um abraço de arrependimento, um abraço de quem deseja viver uma vida diferente com ele. E se vocês têm que conversar e acertar alguma coisa, comece a partir de hoje, senta, converse, acerta e peça sabedoria a Deus para tudo isso. Eu queria convidar vocês a orarem comigo para que a gente pudesse encerrar essa mensagem de hoje. E eu desejo realmente, do fundo do coração, que vocês tenham um restante dos dias dos pais maravilhoso junto da sua família, junto das pessoas que você ama, que você pudesse curtir esse momento. Como eu falei no início, este dia não volta mais. Esse dia dos pais se encerra aqui. Só no ano que vem que nós teremos outro. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar então. E depois nós vamos ter um cântico aqui para que a gente possa encerrar esse nosso tempo. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer pela vida de cada pai presente aqui nessa manhã. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, que o Senhor tem feito e que o Senhor fez nessa manhã. Senhor, eu creio que todos que estão aqui ouviram a Tua palavra lida e o Teu Santo Espírito age na vida de todos nós para que a gente possa compreender. Senhor, eu queria agora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor pudesse quebrar todas as barreiras que impedem as pessoas de obedecer aquilo que o Senhor nos ordena. E que os corações aqui nessa manhã possam ser transformados pelo Senhor. Que essa Tua palavra lida hoje possa fazer diferença na semana, no mês, no ano, na vida de todos nós. Que filhos aqui possam buscar diante do Senhor a sabedoria que precisam e que pais aqui também possam buscar a sabedoria que precisam. Que todos nós possamos viver com responsabilidade a posição que nós temos diante do Senhor. Pai, se alguém entrou aqui nessa manhã sem ser transformado pelo Teu Santo Espírito, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir nessa vida e que ele possa sair daqui hoje transformado pelo Senhor. Ele possa ter entrado aqui incrédulo e possa sair daqui crente no Senhor. Nos abençoa nessa manhã, guarda os nossos pequenos e nos leva embora para nossa casa na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.